E aí pessoal, Vitor aqui, gravando aí mais um vídeo para o meu canal, mais uma videoaula da linguagem Lua. Então, para a aula de hoje, pessoal, eu vou estar falando um pouquinho sobre ordenação de vetores, um pouquinho de estrutura de dados, mas o foco principal é de complexidade de algoritmo. Então, vamos começar? Eu já estou aqui com um scriptzinho que eu escrevi aberto, tá? Tem algumas funções aqui, por exemplo, imprimir vetor e copia vetor. Essas duas estão aqui porque, não sei se todo mundo sabe, o Lua você não tem como passar, você não consegue passar o vetor como parâmetro por cópia. Então, se por exemplo eu passo esse vetor V aqui, tudo que eu mudar de V aqui dentro vai mudar fora da função também. Não é como se ele copiasse o vetor, ele usa o próprio vetor que você passou, chamada passagem por referência. Então, a gente vai começar com a ordenação de vetores. Então, o desafio é você pegar um vetor com diversos elementos e ordenar esses elementos de forma crescente ou decrescente, para você poder acessar mais rápido, né? Procurar mais rápido onde é que está a informação que você quer. Então, aqui eu declarei um vetor com vários números, estão todos embaralhados, vocês estão vendo aqui, ok? E eu vou estar mostrando para vocês dois algoritmos de ordenação. Então, esse primeiro que eu vou mostrar foi desenvolvido por Charles Anthony Richard Hoare, 1960. É chamado de quicksort. Quicksort, em inglês, é ordenação rápida. E que vocês estão vendo essa função aqui, ó, O n log de n, é o tempo que esse algoritmo demora para ordenar um vetor. Como assim o tempo? Quantas instruções ele precisa para ordenar o vetor. Então, por exemplo, n log de n, certo? Se eu tiver 100 elementos, log de 100 é 2, vezes 100, 200 instruções para ordenar um vetor de 100 elementos. Entenderam? Então, consiste em dar um vetor, escolher um elemento qualquer chamado pivô, e à sua direita colocar todos os elementos menores que ele, e à sua esquerda todos os elementos maiores. Está errado isso aqui, é o contrário. Então, basicamente, eu pego um vetor, pego o elemento que está no meio dele, e aí eu vou pegando os elementos ao redor dele, desse elemento que eu escolhi, e trocando. Então, por exemplo, tem aqui esse vetor, escolhi o elemento número 9. Todos os elementos que estão... Eu pego todos os elementos que estão à direita e vou vendo se eles são menores que 9. Se eles forem menores que 9, eu troco com um elemento que é maior que 9 que esteja à esquerda. Então, por exemplo, 10. 10 é maior que... desculpa. Na verdade, você começa de trás para frente. Então, 8. 8 não é maior que 9. Nem o 3, nem o 0. 9 não é, nem o 5. 33. 33. Não. Eu tenho que escolher qual um que é menor. Estou me confundindo inteiro hoje. Então, começou. Pega o primeiro. 8. 8 é menor que 9? É. Do outro lado, tem que achar um que seja maior que 9. 12. Troco o 12 com o 8. Vou fazendo isso até chegar no 9. Chegou no 9, eu pego o que tiver no meio antes desse 9, porque daí esse 9 vai estar na posição dele, certo? Então eu vou pegar o 12 e o 5. Faço a mesma coisa, até ordenar todos. É uma função recursiva, né? Eu vou chamando ela mesmo. Então, aqui é o algoritmo. Você tem que passar um vetor, o início desse vetor e o fim. Aí, i j igual a início e fim, pivô v é o vetor indexado da metade do vetor, início mais fim dividido por 2, arredondado para baixo nesse caso. Enquanto i for menor ou igual a j, eu vou aumentando i até ser um valor menor do que o pivô, maior que o pivô, e aumentando j até diminuindo j até ser um valor menor do que o pivô. Aí se i for menor ou igual a j, eu inverto os valores, ó, valor de indexado de recebe o valor indexado de j, valor indexado de j recebe o valor indexado de i, aumento 1 do i e diminuo 1 do j, ok? E aí eu chamo isso aqui de novo. Vou fazer para vocês entenderem mais ou menos como funciona, eu vou entrar aqui numa página que tem uma animação de como ele funciona. Uma animaçãozinha tem aqui, aqui ó, essa animaçãozinha aqui. Então, ó, tá vendo? O cara escolheu o último vetor, o último elemento. Escolheu o último de novo. E ele vai trocando. Vocês viram que cada vez ele escolhe um grupo menor. Agora ele vai começar daqui. Ele vai ordenando o vetor devagar, substituindo os valores.
Estão vendo? Então, isso aqui é a forma mais rápida de se ordenar um vetor. Então, para mostrar para vocês que funciona, eu vou rodar o meu script. Aqui está o primeiro vetor, né, sort. E aqui está o segundo, o vetor ordenado. 0, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 26, 33, 42. Entendeu, pessoal? Então, o que a gente tira disso? A complexidade, né, que é o que eu quero mostrar para vocês, a complexidade de tempo, são quantas instruções um algoritmo, um código precisa para resolver o problema que ele foi proposto para resolver. Então, qual que é o problema proposto? Ordenar um vetor. Qual que é a complexidade de tempo para esse algoritmo? N log de N. Então, para 100, vão ser 200 instruções. Para 1000, 300 instruções. Para 10.000, 400 instruções. Pode parecer muita coisa, mas vamos fazer, por exemplo, 1 milhão. 1 milhão, não sei se todo mundo sabe, 1 milhão é 10 elevado a 10 elevado a sexta. Log de 10 elevado a sexta, 6 vezes 10 vezes 100 vezes 1 milhão, nossa, 6 milhões de instruções, tá? 6 milhões de instruções, vocês vão ver que não é tão devagar quanto parece, porque agora eu vou passar para o próximo. O próximo algoritmo que a gente vai ver para ordenar vetor, algoritmo de Straight Select Sort. Esse aqui é, acho que é a forma mais intuitiva e natural, que é mais ou menos o que o cérebro humano deve fazer para ordenar. Se a gente tivesse um vetor, é o que o nosso cérebro faz. Então, pega o primeiro e procura na sequência qual que é o maior, qual que é menor que o primeiro. Achou um que é menor que o primeiro, muda. Pega o segundo, vai procurando um que seja menor que o segundo, muda. E vai trocando até a hora que você chegar no último, o vetor vai estar em ordem. Complexidade de tempo disso aqui é n ao quadrado. Então, naquele caso lá, eram 6 milhões de instruções para 1 milhão de elementos. Nesse aqui, para 1 milhão de elementos, vai ter 10 elevado a 12 instruções. 10 elevado a 12 é um númerozinho grande, se não me engano são 1 trilhão de instruções. Ok? 1 trilhão de instruções para você ordenar um vetor não é uma coisa rápida. É uma coisa bastante demorada. Então, é bem simplesinho. Passou um vetor, começa do 1, vai até o final. Começa desse aqui lento e vai até o final. Se o de lento for menor ou igual ao de rápido, você troca o de lento com o de rápido. Tá vendo? Você inverte. Nesse caso, eu estou ordenando de trás para frente. Tá aqui, Straight Select Sort, de trás para frente. Se eu quiser ordenar, é só mudar. Se lento for maior ou igual a rápido, opa, não, F6, F5. Executei, ordenou normal. Ordem crescente, né? Então, isso aqui é o Straight Select Sort. Como é que eu sei que essa complexidade de tempo é n ao quadrado e essa aqui é n log de n? Vou começar com esse aqui que é simples. N ao quadrado. Para cada elemento que tem aqui, eu vou precisar... Para cada, por exemplo, 2 elementos, eu preciso do quadrado, certo? Por que eu sei? Vocês estão vendo que para cada elemento eu faço uma repetição, faço 2 repetições? Cada elemento. Então, eu tenho 2 fors aninhados. Se fosse só um for, seria n. Eu vou fazer uma instrução para cada elemento. Como eu tenho 2 fors, eu tenho 2 instruções para cada elemento. Então, tem 2 instruções para cada elemento? Não. Para cada elemento, eu tenho que processar... tá certo, tem 2 instruções para cada elemento. Nossa, estou viajando. Então, é o quadrado. N vezes, se fosse um for só, n. Então, são n vezes mais n vezes. N vezes n, n ao quadrado. Isso aqui é um pouco mais complicado de explicar, porque como eu tenho vários ifs aqui, eu só vou cair aqui algumas vezes, né? E eu tenho uma função recursiva. Mas percebem, cada vez que eu chamo essa função, eu vou chamar ela de novo aqui embaixo, né, recursivamente, e o tamanho desse vetor vai ser menor do que o vetor anterior. Então eu vou diminuindo o vetor, e isso faz com que seja mais rápido. Essa execução dentro da função é mais rápida do que a primeira, e assim sucessivamente. Então tem vários passos aí para você calcular a complexidade do seu algoritmo. Então basicamente assim, quanto
menor for o resultado dessa função para o mesmo número, melhor é o algoritmo. Então, por exemplo, para eu ler uma matriz bidimensional, qual é a complexidade? N ao quadrado, porque eu tenho linhas e colunas, certo? Uma matriz tridimensional, N ao cubo, eu tenho linhas, colunas e eu tenho uma terceira dimensão. E assim por diante, né? Você tem diversas complexidades. Quanto mais elaborado for o seu problema, mais complexo vai ser a sua solução. Quanto menos complexo você conseguir fazer com que seja a sua solução, mais rápido e melhor vai ser o seu algoritmo. O que isso tem a ver com estrutura de dados, que é o que eu quero falar? Deixa eu fechar aqui a internet. Eu quero mostrar para vocês uma estrutura de dados que chama fila, tá? Fila, acho que é autoexplicativo, né? Você tem diversos elementos e vai enfileirando eles, depois você vai lendo na ordem que você colocou. Então, para você enfileirar um elemento, colocar ele dentro da fila, qual é a complexidade? 2. Você coloca ele lá e aumenta a quantidade da fila. Entenderam? Quero enfileirar um elemento N. Coloco o N dentro da minha fila e aumento para eu saber quantos elementos tem lá dentro. Aumento 1. 2 instruções. Desenfileiramento. Complexidade N. Por quê? Eu tiro um elemento e aí eu tenho que pegar todos os elementos que estão antes desse e mover uma posição para frente. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu vetor. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem essa fila, certo? 0, vamos supor que 0 seja o último que eu coloquei, tá? Porque vocês estão vendo que eu sempre... 5 é o último que eu coloquei. Não, vamos supor que o 0 é o último que eu coloquei para vocês entenderem. Aí eu vou tirar o 0, né? Foi o último que eu coloquei, é o que sai... Não, o primeiro que eu coloquei foi o 5. Ok? Então, na verdade, estaria ao contrário esse vetor. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, o primeiro que eu coloquei foi o 5, ok? Eu quero tirar o 5 para, sei lá, fazer alguma coisa com esse valor. Tiro o 5. Tirei o 5, certo? Aqui é bem simples, eu tirei o 5. Mas vocês viram quando eu... No computador, o que eu tenho que fazer? Eu tiro o 5 daqui, fica um nada nesse valor, né? Porque na verdade eu não tiro o 5, eu só devolvo o 5. Para eu tirar ele daqui, o que eu tenho que fazer? Transformo isso aqui em 4, transformo isso aqui em 3, transformo isso aqui em 2, transformo isso aqui em 1, transformo isso aqui em 0. E o meu quantos, né, quantos elementos, o tamanho desse vetor, quantos, vai ser igual a quantos menos 1. Porque daí esse 0 aqui, ele não vai poder ser acessado da próxima vez. Quando eu quiser tirar o 4, isso aqui vira 3, 2, vira 1, vira 0. E o quantos vira quantos menos 1, menos 1. Porque daí eu só vou acessar até esse 0 aqui. Esses dois zeros aqui não vão poder ser acessados. Mas eles vão estar lá. Vocês entenderam por que a complexidade de desenfileiramento é N? Então, como é que funciona a fila? Eu tenho um vetor, são os meus valores, e eu tenho quantos, que é o tamanho. Aí a fila tem uma função para você enfileirar, você passa um valor, o que ele faz? Fila de quantos, né? Indexo fila de quantos, coloco o V e aumento quantos. Então, coloco no começo da fila. Primeira repetição, coloca no 0. Quero colocar o valor 3. Coloca no 0, aumenta 1. Ok? Aí na segunda repetição, coloca o 6. Aumenta 1. 9. Aumenta 1. Simples e fácil. Tem uma função de query, né, que é desenfileirar. Primeiro tem que ver se a fila está vazia. Se ela estiver vazia, não tem como colocar coisa, tirar a coisa de lá de dentro. Se ela tiver, eu já retorno um erro aqui, vocês estão vendo. Aí eu faço o que? R, que é o meu resultado, é fila indexada de 0, que é o primeiro elemento de todos que eu coloquei. Aí, o I começando no 1 até o máximo, eu faço I menos 1, então o 0 recebe valores de I. Eu faço aquele que eu mostrei para vocês, né? Eu pego um valor que está... Eu vou passando os valores para a esquerda, né? Vou colocando os valores um por cima do outro, para eu manter a estrutura da minha fila. Aí eu diminuo um de quantos, para eu não poder acessar o último valor, e eu retorno o meu R, que era o primeiro valor lá que eu tinha pego. Tem uma função para ver qual que é o primeiro, sem tirar ele dali. Então eu vejo lá, o primeiro é o 10. Qual que é a diferença desse first para esse dequery? O first, se eu tiver um 10 lá, 10, 5, 3 e... Opa, 10, 5, 3 e 4, tem isso aqui. O first,
ele vai me apontar o 0, ou 10, perdão. Me aponta o 10. O dequery, o que ele vai fazer? Ele vai tirar esse 10 daqui. Minha fila vai ficar assim. E com um 4 aqui, né? Porque ele vai jogando os valores por cima. Minha fila vai ficar assim. Entenderam? O first ele só me aponta quanto tá lá e pronto. Ele não tira o que tá lá de lá. E tem uma função para ver se está vazia. Fila quantos igual a 0. Então, ó. O que eu fiz aqui? Enfileirei o 1, o 5 e o 10. Aí eu desenfileirei dois elementos. Se eu enfileirei 1, 5, 10, desenfileirei dois elementos, ele me devolve o 1 e o 5. Só fazer uma coisa para vocês verem melhor. Print. Mostrando aqui, ó. O que eu fiz? Linha 100. Então, ó, eu enfileirei o 1 e o 5, enfileirei o 1, 5 e 10, desenfileirei o 1 e o 5. Esses foram os dois primeiros que eu coloquei. Aí ficou só o 10 na fila, né? Uma fila, como se estivesse andando uma fila de caixa, por exemplo. Aí enfileirei o 9 e desenfileirei o 10, que é o que estava lá antes, e aí o 9. Bem simples. Muito útil, por exemplo, estou fazendo um servidor de alguma coisa e recebo várias requisições. Ordeno essas requisições numa fila, aí quem chegou primeiro vai ser tratado primeiro, né? Vai ser atendido primeiro a requisição. Qual que é o problema da fila? Aqui eu usei 4 elementos. Rapidinho. Se eu usar 3 milhões de elementos, com essa complexidade de desenfileiramento vai demorar um bocado, né? Para eu mexer 3 milhões de elementos dentro de uma fila, demora muito. Demora bastante. Não é uma coisa rápida. Porque é 3 milhões na primeira desenfileirada, e na segunda são 2.999.999. E assim por diante, até desenfileirar tudo. Então, tipo, vai demorar muita coisa. Mesmo que se eu quiser desenfileirar só o primeiro, eu preciso mexer todos os outros 2.999.999 para a esquerda, porque eu desenfileirei. Então, existe uma fila especial chamada fila circular. Complexidade de enfileiramento, 3. Fixa a complexidade de enfileiramento dela. Eu levo para desenfileirar 3 milhões de elementos, eu levo a mesma quantidade para cada um. Tá? Para desenfileirar 3 milhões de elementos, eu preciso de 9 milhões de instruções. Enquanto aqui eu ia precisar de fatorial de 3 milhões, que é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, até vezes 3 milhões. Aí ia demorar um pouquinho. Aqui são 9 milhões, pode parecer um número grande, mas em termos computacionais não é tão grande assim, vai levar cerca de 15 milésimos de segundo, rapidinho. E aqui eu coloquei uma nota, né? Desenfileirar um item é uma operação de tempo constante. Qual que é a diferença da fila circular para a fila tradicional? Tenho o meu vetor de valores, tenho quantos, mas tenho mais 3 variáveis: tamanho, início e fim. Quantos não é igual a tamanho? Não, não é. Tamanho é o tamanho máximo. É isso? Eu posso estar falando besteira. É que nesse caso, é porque em Lua o vetor é dinâmico, né? Mas eu coloquei aqui para ilustrar uma linguagem que o vetor não seja dinâmico. Sim, basicamente a mesma coisa. Então, como é que funciona? Quando eu insiro um valor, o que eu faço? Eu insiro ele aonde está o fim, que seria onde está o quantos, ou o fim. Aí eu aumento fim em 1 e quantos em 1. Por isso que é dar errado. Então, eu coloco lá no fim, aí aumento fim em 1 e quantos em 1. Aí no final, o que eu faço? Isso aqui não precisa em Lua. Enfim. Adicionei no fim, aumento quantos em 1, fila em 1. Deixa eu abrir um Paint aqui para mostrar como é que funciona isso aqui. Abrir um Paint. Nossa, estou usando Paint para videoaula. Isso aqui é uma fila circular. Vocês vão perceber o que eu estou falando. Uma fila circular de 4 posições. Deixa eu pegar um pincel aqui para serem os meus valores. Meus valores vão estar de vermelho. Então, adicionei. Nesse momento, quantos igual a 0, fim igual a 0, início igual a 0. Adiciono no fim. É aqui o meu fim, né? Aí aumentei o fim em 1 e quantos em 1. Adicionar o próximo no fim. Fim é 1, né? Aqui é o valor 0, aqui é o valor 1. Deixa eu mudar o valor aqui. Adiciono no fim, aumento quantos e aumento o fim. Dois negócios, dois valores, né? E ocupando 2 posições. Quero tirar um valor. O que eu faço? Eu retorno o que está no valor de início
E ao invés de mexer todos, eu só diminuo, eu aumento o início, né? E diminuo quanto? Como assim? O início não está apontando aqui 0? Se eu aumentar o início, qual vai ser a primeira posição do meu vetor? Vai ser essa posição aqui, ó. Então, antes era essa posição. Aí eu aumentei o quanto, isso aqui some, tá? E vira essa posição. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu for tirar outro valor, né, desenfileirar outro valor, eu vou desenfileirar esse. Aí eu vou desenfileirar esse. Depois esse. Se eu tiver um valor aqui, né? Porque se não tiver, vai ser difícil. Entenderam? Aí como é que eu sei se está vazio? Quantos igual a início. Se o valor de quanto... Não, valor de quantos não. Quantos igual a 0. Porque quando eu tiro 1, eu diminuo quantos. Então, esse first não é mais 0. É valores de início. Nossa, tá tudo implementado errado. Que vergonha. Mas enfim. Então, basicamente, como é que funciona a fila circular? Ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai dando uma volta. Isso aqui é uma seta. Não, não é. Ela vai dando uma volta. Isso aqui é uma seta. Pronto. A fila circular vai dando a volta, entendeu? Então, quando eu tirar esse verdinho daqui, ó, ele vai vir pra cá. Esse ponteiro que me indica aqui qual que é o primeiro. E aí eu tenho que me indica qual que é o final. Deixa eu pegar o primeiro final. Qual que é o final? O final é o último que eu adicionei. É esse. Certo? Então, quando início for igual a fim, eu sei que eu estou no último elemento. Se início passar de fim, o que aconteceu? Quando início passa de fim, ou quando quantos é igual a 0, ou menor que 0. Deixa eu mudar isso aqui. Quando quantos é menor ou igual a 0, significa que minha fila está vazia. Então eu não consigo tirar mais nada, eu consigo adicionar. Aí se eu adicionar, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui onde está no fim. Ok? Na verdade, esse fim ele não estava aqui, ele estava aqui, né? Que é depois do adicionei. Então, eu vou adicionar no fim, então eu vou adicionar nesse primeiro aqui. Adicionar um laranjinho aqui. E aumentar o fim em 1. O fim, esse ponteirinho que me indica qual que é o fim, vem pra cá. Basicamente, isso é uma fila circular. Vocês perceberam o tempo que eu levo para... Deixa eu fechar aqui. O tempo que eu levo para tirar um elemento da fila é basicamente o tempo de mudar duas variáveis e retornar o elemento. Então, complexidade 3 operações. Na verdade, 2, na verdade, né? Nossa. Esqueci uma coisa aqui. Pronto. É porque eu tenho que guardar esse elemento numa variável antes. Então, guardo o elemento numa variável, mudo o início, mudo quantos e retorno o elemento. Complexidade 3, né? Porque eu não estou contando o tempo de eu retornar, porque daí já acabou a função. Então, pessoal, eu queria mostrar esse vídeo logo para vocês perceberem que, às vezes, muitas vezes eu vou fazer besteira aqui nos vídeos e eu vou criar um código que vai ser a coisa mais ineficiente possível, assim. E outras vezes vai acontecer algum milagre, eu vou fazer tudo direitinho e vai ser uma coisa rápida. E eu queria que vocês começassem a prestar atenção, né? Quando vocês estiverem programando, para um pouco, pensa, o que eu estou fazendo tem um jeito mais rápido de fazer? Quanto tempo eu estou demorando para fazer isso? Esse tempo é muito absurdo? Por exemplo, aquele caso que eu falei da matriz 2×2. Complexidade mínima para você ler uma matriz 2×2 é n ao quadrado, porque você tem que passar por todos os valores. Então, é o jeito mais rápido de se ler uma matriz 2×2. Às vezes, o jeito mais rápido ainda é demorado. Okay? Então, eu queria deixar vocês aí com esse pensamento, né? Essa ideia de o que eu estou fazendo tem como ser mais rápido, tem como ser melhor. E queria mostrar um pouco de estrutura de dados aqui. Quicksort. Quicksort é isso de explicar como é que funciona essa ordenação de vetores. É um pouco complicado de fazer no computador porque eu não tenho como mostrar direito, né? Devagar mesmo, como é que acontece. Se vocês procuram na internet, tem várias animações explicando como é que funciona tal, esses algoritmos de ordenação, ok?
Então, se vocês quiserem dar uma procurada, porque no computador é uma porcaria de mostrar, seria um inferno. E o vídeo ficaria longo pra caramba também. Então, pessoal, eu acho que foi isso, tá? Queria agradecer aí ao pessoal que tem acompanhado meus vídeos, tem se inscrito. Muito obrigado pelo apoio. Continuem ligados. Ah tá, não podia faltar o aviso hoje. Não mostra a mensagem de novo, é claro que ele vai mostrar. Então, pessoal, queria que vocês mandassem questões, perguntas, dúvidas no meu e-mail. Agradeço de novo a quem está assistindo. Curtam aí o vídeo, compartilhem, favoritem. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu vou estar tentando fazer vídeo agora toda semana. Essa semana eu atrasei, eu tive um compromisso sexta-feira. Mas eu vou tentar manter uma regularidade. Eu vou voltar com os quadros, o Tecnopapo e o Tecnoarquivo. Eu estou só preparando algumas outras coisas. Me pediram, um amigo meu me pediu vídeo de desenvolvimento de jogos em Lua. Tá? Vai ter, fiquem aí ligados que eu vou estar fazendo. Se vocês quiserem já pesquisar, deixa eu abrir a internet aqui. Eu vou estar trabalhando com Love. Love, o que ele é? É uma engine. É uma engine de desenvolvimento de jogos mesmo em Lua. Tá? Essa aqui. Eu vou deixar o link disso aqui na descrição, tá? Do Love. Se vocês quiserem já ir baixando, fuçando, eu vou estar trabalhando com ela. Tá aqui a página, tá? Pode baixar para Windows, para Mac e para o Ubuntu 32 bits e o 64. Você pode baixar o fonte também. Então isso aqui é bem legalzinho. Alguém me mandou, acho que quando eu comecei a gravar vídeo, alguém me mandou uma pergunta sobre esse aí, como é que fazia alguma coisa com o socket. Eu não lembro o nome de quem foi, mas eu vou procurar nos meus e-mails. Mas é muito legal isso aí, é bem simples de usar, tá? Não é complicado. Então eu vou dar uma estudadinha nisso aí. Quem sabe semana que vem ou a próxima ainda, porque tem mais coisa que eu quero mostrar. Eu vou estar gravando o vídeo de desenvolvimento de jogos, ok? Então fiquem ligados. Mais uma coisa, no vídeo passado, quem assistiu eu já falei, nesse vídeo eu vou estar falando de novo. Tô com um amigo meu gravando vídeo de desenvolvimento para web, tá? O link do canal dele vai estar na descrição desse vídeo. Tá também na descrição do no meu canal lá do lado, tem os links que eu posso pôr lá, eu pus o link dele. Eu tô inscrito no canal dele, o canal dele é o Programando. E se você tem interesse em aprender desenvolvimento para web, HTML, né, design, PHP, CSS, vai lá, dá uma olhada, o cara manda bem, ele sabe o que ele está fazendo, eu posso falar com certeza isso. E tá começando agora o canal, mas tenho certeza que vocês não vão se arrepender de assistir. Como sempre, todo o script que eu usei na aula vai estar no meu Mediafire, o link do Mediafire vai estar na descrição. Então não se desesperem, é só baixar lá. Ok? Ficou um pouco grandinho, deixa eu ver quanto tempo dessa aula. Nossa, 30 minutos, cara, e eu tô falando rápido. Pessoal, vocês gostariam de vídeo aula de 1 hora? Que eu acho muito chato ficar muito tempo falando, às vezes só precisa ver uma coisa ou outra. Não é legal, né? Eu acho que eu vou começar a encurtar minhas videoaulas, que eu tô fazendo isso aqui muito grande e muito rápido. Pessoal, peço desculpas aí se ficou alguma coisa ruim em áudio, vídeo. Se ficou alguma coisa muito por cima, postem aí no YouTube. Eu vou falar para vocês me mandarem por e-mail, só que às vezes eu recebo 5, 6 e-mails da mesma dúvida. Então, postem aí, tá? Uma pergunta. Eu vou tentar responder a sua pergunta e aí eu vou tentar, o pessoal que tiver a mesma dúvida e ver a sua dúvida lá nos comentários, curte lá a sua dúvida, que daí eu vou tentar responder as que tem mais curtidas primeiro, porque daí quem tem as dúvidas mais comuns eu vou estar respondendo mais rápido para o pessoal sanar aí as dúvidas. Então, pessoal, deixei esse vídeo aqui para vocês, tá? Updatezinho rápido de domingo. Eu espero que vocês gostem aí do vídeo. E até a próxima, tá? Abraço, Vitor saindo.